noite, meus amigos. Boa noite, amigas. Meu nome é Alman, eu sou da Paróquia São Vicente de Paulo, aqui na nossa cidade planaltina. E a pedido da coordenação, vamos falar um pouquinho hoje sobre a Santa Missa. Vamos começar essa nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. O que é a Santa Missa? De onde veio a Santa Missa? Quem inventou a Santa Missa? Qual Papa ou qual foi o padre que teve uma iluminação e aí inventou todo o rito e tudo o que é a missa que nós conhecemos hoje? Nenhum destes, nenhum Papa, nenhum padre, mas nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo inventou a missa. E como isso aconteceu? Primeiramente, nós precisamos entender o que é a missa. Na verdade, esse não é o nome de fato da missa, mas chama-se Eucaristia, ou Ceia do Senhor, ou Ação de Graças, ou Assembleia Litúrgica, mas o nome mais clássico mesmo é Eucaristia. A Eucaristia é uma palavra grega que quer dizer ação de graças. Então, o que acontece na missa? Na missa acontece a Eucaristia. Acontece esta ação de graças. E como é que isso aconteceu, então? E como é que isso acontece? Vamos voltar lá no passado, no livro do Êxodo, há milhões e milhões de anos atrás, quando o povo do Egito estava escravo, o povo hebreu estava escravo lá na terra do Egito. Então, naquele tempo, surgiu Moisés. Deus suscitou Moisés para libertar aquele povo, porque aquele povo era o povo escolhido de Deus, era o povo de Deus, o povo da aliança. Então, Moisés, revestido da autoridade de Deus, foi lá e libertou aquele povo, levando aquele povo para a terra prometida. Naquele instante, então, Deus instituiu com aquele povo um culto chamado Páscoa, que quer dizer passagem. Então, a passagem da morte para a vida, da escravidão para a liberdade. Então, aí, chegou os tempos de Jesus. Jesus, então, apareceu, nasceu da Virgem Maria, se encarnou, se tornou homem, como nós conhecemos pela nossa catequese. E então, chegou o momento também de Jesus entregar a sua vida por nós, por nossa salvação. Isso aconteceu, então, no momento em que ele, com seus amigos, que eram seus 12 apóstolos, reuniram no cenáculo e ali eles foram celebrar a Páscoa judaica. Então eles foram fazer memória. Fazer memória é trazer presente, é presentificar, é atualizar, é trazer para aquele momento aquilo que aconteceu lá no passado. Então, Jesus, ali com seus apóstolos, celebra a Páscoa judaica, que era aquele culto onde eles liam a Torá, que era a lei, né? Os profetas cantavam salmos, como nós fazemos hoje também, cantavam salmos e etc. Só que ali Jesus vai mais além um pouquinho. Ele não fica apenas ali no rito da liturgia judaica, né? Mas ele institui a nova aliança, a nova liturgia, que é justamente a Eucaristia. Então, o que é a Eucaristia? A Eucaristia é o memorial da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Ali naquele momento, Jesus, então, com seus 12 amigos, como nós lemos, sobretudo no Evangelho de São Mateus, no capítulo 26, nós vemos lá que Jesus ali com seus amigos, né, pega o pão,
abençoa, dá ação de graças, daí vem a palavra Eucaristia, viu? Ação de graças, louvor. Dá ação de graças ao Pai e depois reparte o pão, entregando para os seus amigos, dizendo: isto é o meu corpo, tomai e comei. Depois ele pega o cálice, né? A cumbuquinha com vinho, e aí ele diz: isto é o meu sangue de mim. Fazer isto em memória significa que Jesus dá uma ordem para os seus apóstolos. Então, naquele dia, Jesus instituiu 2 grandes sacramentos na vida da igreja, que são os sacramentos de Cristo: a Eucaristia e a ordem. Porque ele dá uma ordem, ele ordena os seus apóstolos para poder ir fazer a mesma coisa. E ali acontece então todo o desenrolar da história. Jesus é levado à cruz, morre, depois ressuscita ao 3º dia e depois de 50 dias envia o Espírito Santo. E aí começa a caminhada da igreja na terra. A partir daí, os apóstolos, aqueles que iam se convertendo agora a esta nova aliança, começaram então também a celebrar a Eucaristia, a fazer aquele mesmo gesto que Jesus fazia. Só que não era apenas uma lembrança, porque Jesus disse: isso é o meu corpo, isto é o meu sangue. Então a Eucaristia é a presença real de Jesus no meio de nós. Então isso é a Santa Missa. Na Santa Missa, nós temos 2 grandes ritos, né? Então muita gente fala assim: mas a missa é muito chata, porque a missa é do mesmo jeito, toda missa é igual, tinha que ser uma coisa mais atrativa, mais interessante, sobretudo para os nossos tempos, para a linguagem dos jovens e tal. Pois é, só que não existe missa repetida, não existe missa igual, porque em cada missa, em cada Eucaristia, acontece o único e verdadeiro sacrifício de Jesus. Então a missa é um sacrifício. Jesus se entrega de novo para nós. E se entrega de que forma? Se entrega para nós no altar. Só que agora sem o derramamento de sangue. Lá na cruz, ele derramou o seu sangue. Foi o que nós chamamos de sacrifício cruento. Aqui, ele já não derrama mais o seu sangue. É apenas o mistério da transubstanciação, ou seja, aquela espécie de pão e vinho transforma-se misteriosamente, milagrosamente, pelas palavras do Padre, que é aquele que é ordenado, né, para fazer isso, que tem a autoridade, o poder do Espírito Santo para fazer isso, e aí Jesus se faz presente. Então, na missa nós temos esses 2 grandes momentos. O primeiro momento, que é a liturgia da palavra. Então nós vamos ler a Bíblia. E durante 3 anos a igreja lê a Bíblia inteirinha na liturgia da palavra, na missa. Depois que nós lemos a liturgia da palavra, nós vamos para a liturgia eucarística. Então na liturgia eucarística acontece novamente essa entrega de Jesus para nós, acontece novamente esse sacrifício de Jesus para nós. Uma coisa interessante que acontece na missa, são muitos detalhes, mas eu gostaria de apenas dizer que é o grande amém do Pai Nosso, né? Quando nós rezamos o Pai Nosso individualmente, nós falamos amém no final, ou seja, nós acreditamos em tudo o que dizemos. Na missa nós não dizemos amém. Por quê? Porque a oração não terminou. O sacerdote que termina esta oração. Quando ele fala, né, livrai-nos de todos os males, ó Pai, então faz toda aquela oração e aí no finalzinho a gente diz: a vós o poder, a honra e a glória para sempre. Por isso que na missa nós não dizemos o amém, porque a oração continua e depois nós vamos dar esse grande louvor a Deus dizendo esta oração aí, né? A vós o louvor, a honra e a glória para sempre. Nesses tempos de pandemia, como nós fazemos então para participar da missa? Pelos meios de comunicação social, né? Não participar da missa no domingo é pecado? Sim, é pecado
mortal. Por quê? Porque nós ferimos o terceiro mandamento da lei de Deus, guardar os domingos e dias de festas. Então, participar da missa dominical, mais do que uma obrigação, é uma necessidade para nós católicos. Porque há um ditado que diz: domingo sem missa, semana sem graça. Então não é só aquela semana sem graça por não ter nada interessante, não. Aquela semana sem a graça de Deus mesmo, né? A graça que vem de Deus e que nós precisamos muito. Então, nesses tempos de pandemia, que as igrejas estão fechadas, etc. e tal, nós temos aí muitos meios de comunicação dos quais a missa está sendo celebrada. Então, participe. E como nós vamos participar? Da mesma forma que nós vamos para a igreja, com todo o decoro, da modéstia, vamos procurar banhar, né? Vestir uma roupa decente e na nossa sala ali criar um ambiente, ter alguma imagem, né? Se possível uma vela. Por quê? Porque nós estamos fazendo da nossa casa agora a igreja. Então participar com toda a alegria, com todo o respeito, com todo o decoro, né? E fazer a comunhão espiritual, se não pudermos fazer, evidentemente, sacramental, receber a Eucaristia, o corpo e sangue de Cristo, né? Fazer a comunhão espiritual, que também nos meios de comunicação, lá geralmente se aparece a oração da comunhão espiritual. Para quem não tem, pode procurar na internet a oração de Santo Afonso para a comunhão espiritual. Você vai achar lá uma oração muito pequenina, muito simples, para você fazer no momento em que você não pode comungar a Eucaristia, né, corporalmente, de fato, presencialmente, então você comunga espiritualmente, tá bom? Mas vamos amar a missa. A missa é a maior e a melhor de todas as orações. Ficamos em paz e o Senhor nos acompanhe sempre, nos ajude sempre a sermos fiéis católicos. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.